Olá, estamos iniciando o programa Asincom. Essa é a primeira edição de uma série de programas que vamos realizar para a Asincom. Queremos agradecer aqui ao Sincomércio, na pessoa do Dr. Reginaldo Sena, que gentilmente nos abriu esse espaço, a Priscila, que também trabalha aqui conosco, e também o Michel, que é o nosso técnico. Muito obrigado pela gentileza, obrigado pelo trabalho de vocês, muito obrigado mesmo. Está aqui conosco o Andrei Cabral. O Andrei, ele é o presidente da Asincom, que é a Associação de Síndicos e Condomínios de Guarulhos. Andrei, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Arivaldo. Tudo bem? Tudo bom? Bom, e você? Andrei, eu queria que você comentasse, por gentileza, como presidente da Asincom, o que é a Asincom? Qual é a finalidade da Asincom? Por que se criou a Asincom? Por favor. Hoje nós sabemos da dificuldade do síndico gerenciar, ter a gestão de um condomínio na mão. Então nós criamos a Asincom no intuito de ajudar, de auxiliar o síndico na sua gestão. Hoje nós temos vários parceiros, né? Inclusive temos escritórios de advocacia parceiros da Asincom, onde nos ajuda a dar todo o auxílio jurídico que um síndico necessita. Hoje nós temos 5.000 exemplares de jornais que são distribuídos na cidade de Guarulhos. Nós temos hoje alguns condomínios já cadastrados na associação, e o nosso intuito é sempre estar levando a informação ao síndico, né? Inclusive nós temos algumas matérias relevantes no jornal da Asincom que falam sobre o IPTU verde, sobre o óleo vegetal, sobre a parte do lixo zero, que é um programa da Prefeitura de Guarulhos, né? Então nós temos vários temas relevantes ao síndico, né? Nós vamos ter agora no começo de novembro um café da manhã, que nós vamos estar reunindo alguns síndicos, que será no dia 12 e 13 de novembro. E também nós teremos no dia 4 e 5 de dezembro um café da manhã aos síndicos. Nós temos o site da Asincom, que é o www.asincom.com.br. Lá o síndico vai ter todas as informações de como se associar à Asincom. Não tem custo nenhum ao síndico. Nós temos um portal de fornecedores credenciados por segmento. Então, você que é fornecedor, que quer prestar serviço ao condomínio, se cadastre agora mesmo no site da Asincom. E para o fornecedor que quiser também colocar o seu anúncio no jornal, entre em contato também com a Mídia Kitcom. A Mídia Kitcom vai explicar exatamente como que funciona para você, que é parceiro da Asincom, ter o seu anúncio no jornal. Então nós podemos entender o seguinte, que a Asincom hoje consegue dar um suporte para o síndico dentro da parte impressa, que é um jornal, na parte online, que é o site, né, dele, que pode se transformar num portal, que é o www.asincom.com.br, e também agora com esse programa aqui da TV. Esse é o modelo de negócios que o síndico vai encontrar participando conosco, é isso? Exatamente. Esse é o modelo de negócio onde o síndico terá acesso e facilidade para encontrar informações relevantes no que pode estar ajudando na sua gestão. Nós estamos preparando para o próximo ano de 2020 um aplicativo também da Asincom, onde vai ter muito mais acesso e facilidade ao síndico. Ok, então tá bom. Acho que tá ok. Vamos repetir então. No dia 12 e 13 de novembro acontece um café da manhã, no dia 12, no dia 13 também o café da manhã, que vai se reunir pelo menos 40 ou 50 síndicos em cada dia desse, é isso? Exatamente. Tá. E no dia 4 e dia 5 de dezembro também um outro café, que aí nós vamos reunir mais outros 40 ou 50 síndicos dentro desse projeto, certo? É isso mesmo. Então nesse café nós teremos aí palestras e todas as informações necessárias para que o síndico possa desenvolver um bom trabalho no trabalho dele, é isso? É isso mesmo, está correto. Então tá bom. Obrigado pela sua participação, André, obrigado mesmo. E nós voltamos em seguida com outros convidados nossos. Obrigado. Muito obrigado, até logo.
disrupção tem se tornado a palavra de ordem, as empresas cada vez mais se adaptam aos novos tempos, criando tecnologias que se moldem aos novos hábitos dos consumidores. Isso já se observa em vários setores da sociedade e também na forma como as pessoas já andam se relacionando com o mercado, refletido, evidentemente, no forte uso de plataformas mobile para se resolver vários aspectos do dia a dia, como pedir comida e até solicitar um transporte. Em razão dos novos hábitos de consumo, especialmente das novas gerações, que concentram muitas atividades cotidianas online, o mundo está mudando suas formas de relacionamento com esses consumidores para a linguagem que está se tornando usual e trivial, a tecnologia. E o mercado bancário não poderia ficar inerte e alheio à nova tendência digital. Inicialmente com o Internet Banking, que já nos anos 90 revolucionou a forma do consumidor gerir sua vida financeira junto aos bancos que ofereciam esse tipo de serviço. O que se observa agora é uma segunda etapa na evolução desse relacionamento, as fintechs. Derivada da junção das palavras em inglês, financial, financeiro, e technology, tecnologia, as fintechs são entendidas como startups que otimizam e facilitam a utilização de serviços financeiros por meio da tecnologia. Isso, na prática, significa custos muito menores para os consumidores, que conseguem, inclusive, juros mais atrativos em produtos e soluções financeiras 100% online e descomplicadas, eliminando a burocracia das instituições financeiras tradicionais. A gama de serviços oferecidos pelo meio digital aumentou exponencialmente nos últimos meses. Se observarmos o volume de bancos digitais que surgiram no mercado, oferecendo contas bancárias digitais, cartões de crédito sem anuidade, empréstimos em condições mais acessíveis e outros serviços com agilidade, segurança e transparência. Atento a esta movimentação, o Simcomércio resolveu inovar mais uma vez, criando uma solução financeira digital, mas ao mesmo tempo humana. Assim nasceu o Bancomércio, que além de possuir todos os benefícios de uma fintech, ainda criou um diferencial inquestionável em relação às que já operam no mercado, qual seja um posto de atendimento físico e humanizado, sediado no interior do escritório regional da Junta Comercial do Estado de São Paulo, em Guarulhos, estreitando as relações com aqueles que empreendem na cidade de Guarulhos. A missão do Bancomércio é tornar-se a curto e médio prazos a mão amiga do empreendedor e da empreendedora guarulhense, ofertando produtos bancários a taxas e condições justas e acessíveis e, acima de tudo, descomplicando a forma de gerir a saúde financeira do seu negócio através de um atendimento pessoal e customizado. Bem-vindos ao Bancomércio, uma realização Simcomércio, Fecomércio Regional Guarulhos, Banco Conta 1, R3D, Credipay e Facilita Já. Olá, estamos de volta com a primeira edição do programa Asincom. Hoje nós vamos conversar vamos falar sobre jurídica e também com engenheiro civil. Está aqui conosco o Dr. Luiz Antônio Costa Cabral, graduado em Direito pela FIG Unimesp, especialista em Direito Empresarial, pós-graduado em Processo Civil pela FIG Unimesp, pós-graduado em Direito Tributário, Faculdade Legal e formação em Direito Criminal, Perícias Criminais e Tribunal do Júri pela APDCRIM. Atualmente advogado da Luiz Cabral Advogados e Associados. Tudo bem, Luiz Cabral? Tudo bem? Tudo bem. Muito
Muito obrigado pelo convite. Obrigado você por estar aqui conosco, muita gentileza sua, estar participando aqui conosco de um programa tão importante como esse, que a gente acha que tem informações relevantes para o síndico. Verdade. Ok? Com certeza. O que é a PDCRIM? A PDCRIM, esse aqui que é... Associação Paulista de Direito Criminal. É uma associação que cuida mais dessa área criminal, com perícias, e também traz uma especialização para os advogados que fazem tribunal do júri. A PDCRIM. Entendi perfeitamente. Está aqui conosco também o Eduardo Henrique Martins, que é engenheiro civil, com pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Paulista, sendo especialista em gestão de projetos e sistemas estruturais pela Escola Politécnica da USP. Ele também é mestre em habitação pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica, o IPT, atuando há 19 anos com Engenharia de Segurança contra Incêndios. Atualmente é diretor da Casa do Extintor e tesoureiro da ASEAG, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Engenheiro civil, Eduardo Henrique Martins, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nesse programa inicial da Sincom. Muita gentileza sua também estar aqui conosco, se dispor em deixar os seus afazeres para vir aqui um pouco. Isso porque o síndico merece essa atenção que nós estamos dando para ele, é isso? E eu tenho uma missão que é levar esse esclarecimento para o síndico para criar uma nova cultura no síndico sobre a responsabilidade da manutenção predial. O que você acha, Cabral, disso? Olha, eu tive já até nos bastidores aqui conversando com o engenheiro Eduardo e justamente nós estávamos falando isso. O importante agora é que todo síndico saiba da importância do seu cargo e das responsabilidades que circundam a esse cargo que ele tem e o que ele pode responder por decisões que ele venha a tomar que não sejam as melhores. Existe toda uma legislação na área jurídica e, conversando com o engenheiro também, eu sei que existe toda uma questão de normas técnicas que tem que ser observado, sob pena de ele responder a processos civis e criminais que, ao término de uma gestão de 2 anos, esses processos ainda podem perdurar por anos, 5, 10 anos, dependendo da complexidade do processo, e colocando até em risco o patrimônio pessoal dele. Então, por isso que é importante esse trabalho que a Sincom está oferecendo para o síndico de esclarecimento da responsabilidade que ele tem numa gestão. Você concorda? Qual que é essa responsabilidade jurídica que o síndico tem em função do seu trabalho de segurança, Eduardo? Sim, começa pela contratação. O síndico tem que contratar empresas com responsabilidade técnica, então tem que contratar empresas de engenharia para fazer serviços de engenharia. Isso parece o óbvio, o claro, mas não é a realidade. Condomínios contratam qualquer empresa, qualquer empreiteira, qualquer mão de obra para realizar serviços técnicos no condomínio, gerando danos. Outra responsabilidade do síndico é saber a hora da manutenção do equipamento. Você tem que fazer uma ação preventiva, porque um equipamento, uma falha no condomínio pode causar um dano. Por exemplo, um desprendimento de azulejo da fachada do prédio. Imagine só, cai um pedacinho de azulejo, 10 por 10, do 20º andar. Olha o estrago que ele vai fazer lá embaixo, né? Pode ser fatal, pode pegar uma pessoa ali e ser uma vítima fatal, trágica, por uma besteira, por uma falha na manutenção. Então tem vários requisitos, critérios de manutenção que o síndico tem que atender. Tá. Você tem um exemplo, Cabral, disso? Olha, tenho, inclusive aproveitando essa linha que o engenheiro Eduardo colocou, uma coisa que nós acompanhamos muito, e o engenheiro deve ter presenciado, é a questão das manutenções preventivas, né? O síndico, ele realmente precisa ter uma assessoria jurídica e uma assessoria de engenharia. Por quê? Para que ele tenha lá, nos seus regulamentos internos, mesmo nas alterações que ele faça na sua convenção condominial, que eu diria são os 2 itens que regem o condomínio. Uma boa atualização da convenção condominial e um bom regulamento interno, ele vai dirimir muitos problemas que ele possa ter no futuro. Mas para que ele possa fazer uma boa atualização de convenção condominial, um bom regulamento interno, ele precisa com certeza de uma assessoria jurídica e com certeza também de uma assessoria de engenharia. Porque dessa forma ele vai conseguir estabelecer parâmetros corretos e dentro da legislação, tanto jurídica, acredito eu, também como na parte da engenharia. Na parte da engenharia entraria o quê, por exemplo?
uma construção, ele vai construir alguma coisa no apartamento lá. O síndico não, mas o morador vai construir alguma coisa. E daí? Onde entra a engenharia nessa história? A engenharia, na verdade, ele entra na gestão toda do condomínio, não só na reforma. Tá. O condomínio é uma grande edificação e cada dia que passa, mais complexo está. Tá. Eu tive um caso num condomínio que tinha lá 20 e poucos anos de existência e nunca houve uma reforma na entrada de energia. Tá. Eu relatei para o síndico, olha, precisamos fazer uma reforma aqui. Quando o síndico foi ver, a entrada de energia estava prestes a explodir, quase que literalmente. Verdade. Aí o equipamento elétrico lá estava fora da sua capacidade técnica, fora do atendimento de norma, e o síndico nem imaginava que precisava fazer aquela atuação, aquela intervenção. Quando fez, descobriu que estava em ponto crítico. Tá. Então, a própria gestão e manutenção do condomínio precisa muito de engenharia. E agora o ponto que você falou sobre reformas, existe a norma técnica que fala sobre reformas, laudo de reforma, que leva ao síndico uma responsabilidade da gestão toda do condomínio. Ele também passa a ser responsável a exigir do morador alguns documentos a serem apresentados, documentos esses que são de engenharia. O grande problema hoje na prática, que o morador pega um documento inadequado para a obra que ele vai fazer e entrega para o síndico. E aquele documento, na verdade, ele não diz nada. Vou dar um exemplo. Um morador vai fazer uma reforma geral num apartamento. Vai mexer na elétrica, hidráulica, piso, trocar tudo. E ele apresenta uma ART, que é o nome que o pessoal conhece, que é a anotação de responsabilidade técnica, de apenas um serviço de pintura. Tá. Entrega para o síndico falou, opa, a ART está aqui. Pega a ART, coloca na pastinha, guardou. Aquela ART, aquela responsabilidade do engenheiro, nada tem a ver com a obra que está sendo realizada. Tá. O fato é diferente daquele documento. Tá. E como o síndico vai saber isso? É muito difícil. Então precisa ter uma consultoria de uma engenharia para poder olhar aquele documento e falar, olha, aquela obra que está lá está divergente do que foi anunciado. Perfeito. Precisamos verificar isso. Por quê? Isso pode causar um dano sério à estrutura da edificação. Pode. E aí que entra a parte jurídica, né? Verdade. E dentro dessa sequência, aonde a área jurídica entra? Na contratação. Por quê? É de responsabilidade do síndico o cliente que ele está contratando. E para que ele tenha certeza que ele está fazendo uma boa contratação, uma boa análise de contrato, o jurídico pode assessorar. E o jurídico vai alertar o síndico se ele está contratando uma empresa na qual o responsável que assina não é um engenheiro. Porque nós comentamos ainda há pouco aqui, eu, o engenheiro Eduardo, de um caso que teve de uma menina que morreu, né, recentemente em São Paulo, num condomínio, por ela tocar a mão num poste de energia lá, de iluminação, e provavelmente deve ter tido a entrada de água, fechou o curto no poste, quando ela colocou a mão foi eletrocutada. Então, olha a responsabilidade de um síndico, por ele talvez não ter uma empresa capacitada, e aí quando se fala em capacitada, você precisa ter um profissional, e esse profissional tem que ser um engenheiro, para poder realmente prever todas essas possibilidades de dano ou de defeito que venha a dar. Então você vê, numa ação, eventualmente, por falta de uma prevenção, perdeu-se uma vida, né? E isso não tem, isso vai gerar processo. Com certeza está gerando processo, essa dor de cabeça para o síndico, e não só do síndico. Hoje, o conselho fiscal, ele também responde, porque se ele for omisso a uma decisão errada do síndico. Então, os conselheiros que até então quase poucas pessoas falavam da responsabilidade dele, ele tem quase que uma responsabilidade indireta do que acontece no condomínio, porque é a obrigação deles verificar, fiscalizar o que o síndico está fazendo. Então, hoje, essa questão da responsabilidade, por isso a importância da Sincom trazer sistemas, trazer a engenharia para discutir com a área jurídica, como o síndico realmente tem que estar atento para fazer boas contratações e principalmente aquelas que realmente têm os responsáveis corretos. Na área jurídica, um advogado, na engenharia, qualquer serviço de engenharia, desde um portão automático, na parte de antena de elétrica, na parte do consumo, tem que ter engenheiro. Se não tiver, um técnico não basta, porque na hora que der o defeito, na hora que der o problema, ele vai ser responsabilizado, né? Além disso, eu diria para você, dependendo do que ocorrer no condomínio, por ele não ter contratado uma empresa qualificada e que atenda as exigências legais, ela pode perder até, eventualmente, a cobertura de um seguro.
Quando todos pensam no condomínio que tem, não, o meu condomínio eu estou tranquilo, lá o síndico paga o seguro. Mas não basta pagar só o seguro. Você precisa entender quais são os requisitos para que você possa ter o benefício da cobertura num eventual acidente que tenha, né? Então, é muito importante esse debate que está sendo oferecido hoje, e pelo que eu já tomei conhecimento desses cafés que ocorrerão aí com os síndicos, é muito importante você síndico, você conselheiro, participar, para entender hoje toda essa necessidade que se faz presente, porque o tempo passa, o mundo avança e também as exigências também elas vão sendo mais exigidas, né? Do corpo diretivo do condomínio. Perfeito. Engenheiro Eduardo, me diga uma coisa. Vamos supor que o síndico assume hoje um prédio recém-construído lá, 5, 6, 7 torres e tal. Por ele estar recém-construído, a preocupação dele é a mesma com um síndico que está num condomínio que tem 20 anos, por exemplo, 10, 15 anos, por exemplo? As preocupações são um pouco diferentes, mas não vou dizer que são menores. Tá. Porque muda o foco. Hoje, até é muito importante essa pergunta sua, Ari. Por quê? Um síndico, ao assumir um condomínio, ele tem que verificar as condições de qualidade e de garantia que o condomínio tem. Porque muitas vezes o condomínio tem vícios, tem defeitos de construção e que tem prazos para serem reclamados. Tá. E se o síndico não tomar as atitudes, esse prazo vai se perder. Tá. E o condomínio terá que arcar com a reparação que não era dele. Entendi, perfeitamente. Tá? E temos muitos defeitos em prédios novos. Então é muito importante que logo no início seja estabelecida a convenção do condomínio, o síndico faça uma contratação de uma inspeção geral na edificação para se resguardar. E além do mais, o condomínio hoje virou algo muito complexo, como nós estávamos falando, e os condomínios novos têm manual de garantia. Porque as construtoras também se aprimoraram e se resguardaram juridicamente. Então, ele faz um equipamento que hoje um condomínio não tem uma vida eterna. Claro. Isso está bem estabelecido. Então, o manual do condomínio, do prédio, quando é feito, ele fala, olha, a cada 2 anos você tem que fazer tal manutenção, a cada 6 meses você tem que fazer tal manutenção, a cada 3 anos tal manutenção. O condomínio não fazendo essas etapas, ele perde o direito que ele teria a garantia, além do desempenho do condomínio cair. Então, hoje um condomínio é muito parecido com um carro zero, que a gente brinca. Agora, um carro, por exemplo. Que tem o manual do proprietário, tem a revisão lá de 6 meses, de 1 ano, tem que trocar o óleo a cada 10 mil, tem que trocar a pastilha de freio a cada 20 mil. Condomínio também, condomínio é uma grande máquina. E também precisa de manutenção. Então, aquela ideia que nós tínhamos antigamente, que um prédio estava ali pronto para o resto da vida, acabou. Acabou, exatamente. Um prédio precisa de manutenção? Sim. E muita manutenção, e frequente, desde a sua entrega. Verdade, ele teria que fazer um checklist, por exemplo. Sim. Estou entregando aqui. Então, ele vai lá, apartamento por apartamento, vê lá como é que está o gás, instalado o gás, como é que está instalado a energia, como é que está. Ele tem que fazer tudo isso aí. Principalmente nas áreas comuns. Nas áreas comuns, principalmente, né? Na parte interna não é tanta quanto responsabilidade dele, é isso ou não? Isso. Na área interna você teria só algumas responsabilidades. Por exemplo, o laudo do gás. Porque o laudo do gás ele é todo o sistema, que vai até o ponto de consumo. Algumas coisas assim. E orientar também o morador da área interna. A menos que o síndico não possa, lógico, acessar a área interna, a área privativa. Mas se eu tiver um dano dentro de uma unidade, esse dano vai se alastrar para todo o condomínio. Então, se eu tiver um incêndio numa unidade, o prédio está em fogo, está em chamas. Então, eu tenho que cuidar. Se eu tiver uma explosão de gás num apartamento, essa explosão vai repercutir para os andares acima e abaixo. Então, onde mesmo que não caiba uma ação direta do síndico, ele indiretamente tem que agir orientando os moradores. Mas, Cabral, o síndico tem essa responsabilidade dele, assim, nós estamos falando assim muito de responsabilidade, de tal, uma situação bem assim e tal, mas se ele levar as coisas perfeitas, em ordem, ele não vai ter tanto problema jurídico ou tanto problema de segurança, por exemplo, assim, não? Certo? É verdade, Erovaldo. Inclusive, eu até tenho colocado hoje em algumas palestras que nós temos feito e algumas teses que nós temos defendido, do compartilhamento da responsabilidade do síndico. Ele precisa ter uma boa convenção condominial e um bom regulamento interno, determinando quais são as responsabilidades compartilhadas que devem existir. E o que eu quero dizer com
compartilhamento de responsabilidade. Porque aquilo que acontece dentro da residência e que pode refletir externamente é de responsabilidade do morador. Só que ele precisa saber quais são essas responsabilidades que ele tem no apartamento dele, né? Porque se existir algum dano, algum problema nessa área, ele tem que, pelo próprio regulamento, ele saber, ele precisa informar o síndico. Porque se ele não toma uma providência, se ele não sabe disso, o síndico acaba realmente se responsável por tudo. E a carga é muito grande. Então, dentro de um condomínio, como ele é condomínio, ele é um compartilhamento de utilização, as responsabilidades também têm que ser compartilhadas. E cada um tem que saber qual o seu limite, o seu direito e o seu dever. Então, um regulamento interno muito bem feito vai dizer, morador, você quer fazer uma reforma, você tem que detalhar, informar ao síndico que vai fazer e apresentar os documentos que realmente vão dar a ideia do que está acontecendo. Vai ser uma reforma, troca de piso? Então tem que ter lá um engenheiro que vai falar, vai ter troca de piso, vai ter pintura, vai ter troca de elétrica. Isso é responsabilidade do morador, porque o síndico não tem como saber disso, né? Então ele tem que compartilhar. E como que ele compartilha? É informando para cada morador qual é o dever deles. E eles têm muitos deveres, né? E isso vai diluindo toda essa grande preocupação que o síndico tem. E lá na frente, logicamente, que numa eventual ação, o síndico vai falar, não, olha, isso aqui não era a responsabilidade do condomínio, e muito menos do síndico. Por quê? No nosso manual, no nosso regulamento interno, está muito claro aqui, ó, se o morador for fazer, então ele omitiu. Aí você transfere essa responsabilidade para aquele que realmente falhou. No caso, seria eventualmente o morador, né? Mas para isso é importante ter construído toda essa legislação interna, que nós chamamos lá da convenção condominial e do regulamento interno. E, logicamente, tudo isso aí assessorado por um escritório de advocacia, por um jurídico e de uma área de engenharia. Então, você, Eduardo, poderia dizer assim para o síndico o seguinte, cada um dentro do seu quadrado, não é isso? Então, por exemplo, ele pode ter as empresas fornecedoras para ele, em toda a situação que ele precisa, e ter um contrato com a sua empresa, ter um contrato com a advocacia, ter um contrato com outra empresa, e assim ele fica resguardado disso tudo. Esse seria o caminho certo para ele fazer? Sim, hoje essa quantidade de informação técnica é muito grande. Tá. Né? Porque ele não pode absorver tudo, ele também não é uma máquina para ficar entendendo tudo aquilo, né? E exatamente, o síndico, ele não tem uma formação técnica de engenharia capaz de absorver toda essa demanda, toda essa quantidade, como ele também não é capaz de ter uma formação jurídica para absorver toda a demanda, ele também não consegue ter uma capacidade contábil para substituir o contador. Então, ele precisa de se assessorar de vários profissionais competentes na sua área. Exatamente isso. E já chegou o momento que, com essa evolução da vida em condomínio, que precisamos agora inserir mais uma figura nessa assessoria condominial, que é uma assessoria técnica de engenharia. E isso é vital para que você tenha uma operação do condomínio com segurança e com qualidade. Porque não adianta nada você também ter um condomínio, por exemplo, que vive com o elevador quebrado, com a luz não funciona, o portão da garagem quebra toda hora, o para-raios não funciona, o interfone não funciona, tem problema de ligar a internet no apartamento. Peraí, você tem um imóvel que tem que ter uma operação. Você compra um apartamento porque você quer ter um conforto. E não você chega lá e ter dissabores que nada funciona. Perfeito. Então, o ideal seria que ele tivesse uma assessoria em cada área, ou em cada área ele teria uma assessoria para poder não colocar assim, livrá-lo da responsabilidade, não, mas para que ajudá-lo a resolver o problema, é isso? Para que ele tome decisões seguras. Entendi, para que ele tome decisões seguras. E ele só vai conseguir tomar decisões seguras se ele tiver um embasamento técnico. Porque o resto tudo é achismo, o resto é tudo chute. Exatamente. Se você não tiver um embasamento técnico, você pode acertar ou pode errar. E a chance de errar é grande. Então quando você toma decisões técnicas, embasadas, você está resguardado. Entendi. Você concorda com isso, Cabral? Não, perfeitamente. Inclusive, dentro dessa linha de ter essa assessoria, né? Nós sabemos que, não só em Guarulhos, mas em São Paulo, mas vamos se ater aqui em Guarulhos, muitos condomínios, tanto residenciais como comerciais, eles não têm o AVCB. Eles não têm o mínimo de segurança, o mínimo de segurança na área da prevenção contra incêndio. E isso é uma coisa muito séria, muito grave,
Porque vocês acompanharam recentemente esse caso do prédio que caiu lá em Fortaleza, né? Lá houve uma questão de estrutura civil, né? Agora, existem outros casos de incêndio, né? Que às vezes não são nem colocados aí na imprensa, porque são pequenos, mas que causam grandes prejuízos, né? E tudo isso por quê? Porque não existe o mínimo de estrutura, de conhecimento do que é necessário para você ter segurança nessa área. E nós sabemos que aqui no caso de Guarulhos, a secretaria responsável por isso já está notificando alguns condomínios. Então, vale a pena aqui também a gente já chamar a atenção, né, para que os síndicos e conselheiros se atentem, consultem uma empresa, né, que possa dar essa consultoria e veja se o seu condomínio está enquadrado, né, nas exigências legais, porque esse é o tipo da questão que, se ocorrer um acidente, a responsabilidade sobre o síndico é direta, porque isso está na legislação e não está sendo cumprida. Então aqui é só um alerta que eu faço, inclusive se o engenheiro puder falar um pouco sobre isso daí, porque está muito ligado à área dele e eu acho que isso é de grande importância para todos os condomínios da cidade. Eduardo, AVCB, vamos falar sobre a AVCB. Exatamente, a responsabilidade do síndico sobre o tema é claro e incontroverso, não tem dúvida. Inclusive até se a Assembleia falar, olha síndico, não precisa fazer o AVCB, síndico, sai do cargo imediatamente. Porque essa responsabilidade é sua e é intransferível. Então, muitos condomínios não têm o AVCB, mas pagam seguro de incêndio. Está perdendo dinheiro. Porque na hora que você tiver um sinistro e for acionar a seguradora não vai fazer nenhuma indenização, nenhuma cobertura, porque você agravou o risco. Qual que é esse agravamento de risco? Não cumpriu a legislação existente sobre segurança contra incêndio. A partir do momento que você não cumpriu a sua parte, a seguradora fala que você agravou o risco, maquiando então aquele cenário. Então a seguradora não vai fazer nenhuma indenização. Então a gente vê muitos casos que acontece um incêndio, o síndico fala, não, pode deixar que tem seguro, não recebe. Mas o seguro é uma parte do negócio. A grande preocupação são as vidas. Exatamente. Então você pode ter pequenos incêndios que se transformam em tragédias que levam à perda de vidas. E aí não tem nada que pague. E acontece muitos incêndios no Brasil. No Brasil, nós temos aí, as estatísticas são ruins sobre incêndio, mas temos no mínimo 1.000 mortes diretas ocorrendo no ato do incêndio no Brasil ao ano, e mais entre 1.000 e 2.000 pessoas que morrem em decorrência dos problemas causados pelo incêndio. Mas outro dia nós estávamos conversando lá na SEAG e o engenheiro Eduardo comentou o seguinte, um incêndio hoje, ele chega a quanto? Ele começa normal e depois ele chega a quantos graus? 600 graus? 600 graus muito fácil, entre 600 e 800 graus. E a água, você joga água em cima dos 600 graus, ela evapora. A água não é isso, né? A água não debela o incêndio, né? A água só controla o incêndio. Você pode ver grandes incêndios, o Corpo de Bombeiros fica lá 1, 2, 3 dias combatendo e jogando água. Então não é a água que acabou com o incêndio. O que acabou com o incêndio foi o material que foi consumido. Né? Então a grande ação de segurança contra incêndio é prevenção. É um bom projeto de segurança contra incêndio bem feito, medidas preventivas para evitar que o incêndio aconteça, que ele se instale e que ele propague. Então, com medidas protetivas, ações imediatas no princípio de incêndio, como uma brigada bem formada, equipamentos disponíveis para o combate inicial. Isso sim é que é fundamental e relevante para a segurança contra incêndio. Eu não temos mais tempo, nós estamos terminando o nosso programa. E a ideia aqui, vamos deixar bem claro para o síndico o seguinte, a ideia aqui não estamos dizendo que ele tem que contratar um escritório de contabilidade, estamos dizendo que ele tem que contratar a sua assessoria. Nós estamos dizendo para o síndico que ele precisa ter uma assessoria, ter um escritório de contabilidade, um escritório de contabilidade também, uma advocacia e tal, para que possa resguardá-lo de várias situações. Porque, na verdade, o dinheiro é o condomínio que paga e o dinheiro não é dele. Ele precisa se responsabilidade dele. Ele pega esse dinheiro e aplica nas empresas que vão dar todo o respaldo para ele. É exatamente isso? Esse que é o caminho dele que ele deve fazer? Nosso intuito aqui é alertar e trazer essa discussão para a conversa, para que o síndico se prepare para isso e que a gente discuta e mude esse cenário hoje. Exatamente, né? Tá bom, então, por favor, me diga aqui,
Onde que pode encontrar você? Ah, você também tem um detalhe de que você faz palestra, né? Você tem feito palestras, isso? Também faço palestras e até em condomínios. Em condomínios, sobre segurança contra incêndio. Vamos fazer uma na Associação dos Engenheiros, vamos fazer uma com a Sincom também. Ok. Participar desses seminários que a Sincom vai fazer, para trazer esclarecimento para os... E onde que acha você? Onde que acha você? A minha empresa é a Casa do Extintor. O site é www.casadoextintortudojunto.com.br. Tá bom. Telefone? 4963-3456. 4963-3456. Ok. Cabral, e se alguém precisar do seu serviço, do seu escritório de advocacia? Nós estamos lá no Cabral Advogados Associados, nós temos o site www.cabraladvogadosassociados.com.br e o nosso telefone é o 2456-4470 e temos o outro telefone que é o 2457-3576. Ok. Você quer deixar uma mensagem para os síndicos, por gentileza, para a gente concluir? Não descuide da prevenção. A prevenção é a solução para a garantia do seu condomínio, que não tem acidentes, você tem uma tranquilidade de vida. Ok. Cabral? Também, reforçando o que o engenheiro colocou, é importante que o síndico hoje procure manter o seu condomínio dentro da legislação. Existe uma legislação muito ampla, né, e que ele precisa estar atento. E um escritório de advocacia poderá dar toda essa orientação para ele. Ok. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.